Nesse vídeo eu quero comentar com vocês um pouco sobre o desapego, porque a partir do momento que eu desapeguei, eu comecei a literalmente a viver a minha vida. Eu sei que você já viu vários vídeos sobre desapego no trabalho, desapego no relacionamento, desapego do resultado, desapego pra lá, desapego pra cá, mas eu vi poucas pessoas falando do desapego da tua autoimagem, dessa questão de você criar várias máscaras para você viver uma vida, né, sem desagradar os outros ou sem que ninguém fale mal de você. Então, às vezes a gente acaba nos apegando muito a essas máscaras, a essas mentiras que a gente conta para não desagradar o outro ou para não sofrer uma crítica de outra pessoa. E a grande real é que, assim, por mais que você seja muito bom em tudo que você faz, vamos supor que você gabarite a vida. Então você seja muito bom no trabalho, no relacionamento, na saúde, no shape, em tudo. Você seja o melhor. No fundo, vai ter sempre alguém que não vai gostar ou que vai te criticar. Então, por mais que a gente se apegue ou crie essas máscaras para ser aceito ou para não sofrer críticas, sempre vai ter alguém que vai te elogiar, sempre vai ter alguém que vai ser indiferente a você e sempre vai ter pessoas que não gostam de você por mais perfeito que você seja. Então, às vezes a gente acaba fugindo da nossa essência, do que a gente realmente quer fazer, das nossas opiniões, dos nossos posicionamentos por medo. Então é sempre um medo, medo, medo. E a gente vive numa vida baseada só em medo, em crenças limitantes, em negatividade, tudo para ser aceito, para ser validado, ou para passar uma imagem de certinho, que você é uma boa pessoa, um bom moço, uma boa moça, quando no final tudo isso é apenas mentira. Então quando você começa a viver nesse estado assim de ter que criar máscaras, ter que criar vários tipos de personagens para viver ou para conquistar resultados, você pode até conquistar os seus resultados, você pode até conquistar relacionamentos e pessoas, mas no fundo você nunca vai ter paz, você vai ter sempre uma certa agonia, como se algo tivesse errado, mas você não sabe o que que é, porque tá tudo dando certo, mas internamente você não tá satisfeito, porque é muito melhor, na minha visão, você errar ou fracassar, mas porque você quis fazer tal coisa, do que você acertar várias coisas, mas no fundo não é aquilo que você queria, mas porque os outros disseram pra você fazer, porque um familiar disse pra você fazer, ou porque a rede social hoje em dia diz que você tem que fazer 300 coisas, porque pode até dar certo, mas você nunca vai ter paz ou aquele senso talvez de mérito, sabe? Tipo, pô, eu fui lá, eu quis fazer isso e dei certo. Então, muitas vezes na minha vida, eu fiz coisas que deram errado, mas por mais que deram errado, quando foram coisas que eu fiz porque eu quis fazer, achei que era certo, eu tive uma certa paz no meu coração, sabe? Porque eu tentei e eu segui a minha intuição. E a gente subestima muito o poder da intuição, né? Então é sempre a opinião dos outros, é sempre pedindo permissão pros outros, mas a gente nunca pede permissão pra nós mesmos, pra gente agir. Claro que assim, tudo tem limites, tudo tem um bom senso, mas quantas vezes, eu até me perguntei isso esses dias, né? Quantas vezes eu quis falar não e disse sim? Quantas vezes eu não concordei com uma opinião e simplesmente ignorei, concordei com o que todo mundo tava falando só pra não desagradar ou pra não ser aceito no círculo ali social. E isso tem um preço porque isso vai tirando a tua paz. E cada vez que você vai se apegando a essa autoimagem mentirosa, você vai realmente vivendo ali como se fosse um personagem o tempo inteiro, mas você nunca vai estar satisfeito. Por mais que você conquiste tudo aquilo que você acha que você queria, você nunca vai ter essa paz. E a partir do momento que você começa a tirar essas máscaras, saber quem você é, ter clareza de quem você é, quais são os meus gostos, o que, que eu tolero, o que, que eu não tolero, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, o que, que eu quero fazer da minha vida, quais são os meus objetivos. A partir do momento que você tem isso claro, e claro, isso aqui é um trabalho, né? Não é do dia pra noite que você vai saber tudo da tua vida. Por mais engraçado que seja, né? A gente não sabe a nossa vida, né? O que a gente quer, o que a gente gosta. Mas a partir do momento que começa a escrever, a botar no papel aquilo que, sei lá, que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu tolero, o que eu não tolero, você começa a ter uma clareza maior pra realmente agir no mundo. E claro, toda vez que você é autêntico, você vai ter que saber lidar também em desagradar certas pessoas, a dizer não e a tal pessoa ficar brava com você ou não querer mais falar com você, mas pelo menos você tá sendo 100% você, entendeu? Então você vai ver com paz no teu coração. E a partir do momento que eu comecei a agir, a me posicionar, a pessoa pode ficar brava, pode não falar comigo, sei lá, por um mês, mas no fundo ela vai me dar algo que eu nunca tive, mesmo eu criando essas máscaras, que é o respeito. Porque a gente gosta de pessoas autênticas, a gente gosta de pessoas que se auto-respeitam e colocam limites quando necessário. Então, muitas vezes, para não desagradar o medo do abandono, que inclusive é uma das principais crenças, eu acho, das pessoas, né, o medo do abandono, porque antigamente, né, o medo do abandono era sinal que você estava ferrado, né? Como é que você lá no meio da selva, com um monte de animal selvagem, vai se proteger sozinho? Então a gente precisava estar ali no bando com a galera, né? Só que hoje em dia não precisa mais isso, né? Só que o nosso gatilho ali primitivo ainda tá na nossa mente. Então a gente acaba tendo muito esse medo de ficar de fora da novidade, ficar de fora do círculo social, perder um relacionamento. Só que hoje em dia o mundo mudou, né? Então a gente tem que
começar a exercitar isso, que é o que eu tô fazendo. Então, é exercitar se posicionar de acordo com as minhas vontades, é não pedir permissão para fazer tais coisas. Então, às vezes, sei lá, você quer, sei lá, pedir um hambúrguer, mas aí você pergunta pra todo mundo: ah, será que é o hambúrguer? Será que é bom pedir esse hambúrguer? Será que é bom pedir o hambúrguer de tal hamburgueria? Às vezes você tem que ir lá e pedir um hambúrguer. Ah, se for ruim, porra, beleza, você aprendeu, é uma aprendizagem, no próxima vez você pede de outro lugar. Mas você tá fazendo porque você quer fazer, sem pedir permissão, sem pedir opinião pra todo mundo, sabe? Então você começa a agir por você mesmo, você começa a tirar as máscaras. Só que, claro, toda vez que você age por você mesmo, o sucesso é tua responsabilidade também, mas os fracassos também é sua responsabilidade. Então, se der certo, você venceu, e se der errado, você errou. E aí você vai seguir a vida, né? Vai pro outro caminho. Então, quando a gente começa a viver essa autorresponsabilidade, essa autenticidade, no começo é difícil, porque tudo é nossa responsabilidade. Mas a gente começa a viver com uma paz e uma leveza, que é essa leveza que faz a gente chegar nos nossos objetivos. Porque as pessoas sabem quando você está sendo autêntica ou quando você está fingindo ser alguém, fingindo ser alguém certinho, fingindo ser alguém que gosta de tal coisa ou que quer ir em tal lugar, mas no fundo você não quer ir, e você vai começar a ficar agoniado, você começa a ficar ansioso, porque muitas vezes a ansiedade é algo que você quer colocar pra fora, algo que você quer fazer, mas você não faz, muito por tudo isso que eu falei, o medo de ser abandonado, o medo de desagradar, o medo de ficar sozinho, enfim, são vários medos que te permeiam, e toda vez que você reprime isso, vai aumentando a ansiedade, começa ataque de pânico, começa a dar taquicardia, então começa a dar várias coisas porque simplesmente você não está sendo você mesmo, você não está fazendo aquilo que você quer fazer. E muitas vezes, que nem eu falei no começo, eu já errei, mas quando você erra porque você quis fazer aquilo, é muito bom. Só que, claro, daí você tem que assumir os seus BOs, assumir as suas consequências, né? Nada é assim também, né? Eu vou ser eu autêntico e se der errado a culpa não é minha. Não, a culpa é sua. Porque também, né, até pra comentar, quando a gente acaba dando errado ou acertando porque outra pessoa disse pra gente fazer tal coisa, no nosso inconsciente a gente percebe que, beleza, eu errei, mas a culpa não é 100% minha, porque aquela outra pessoa disse pra eu fazer e eu fiz, beleza, eu fiz, mas a ideia foi daquela outra pessoa, então a gente acaba ficando um pouco mais leve, porque não é a nossa responsabilidade, digamos assim, 100%, né? Isso no mundo subjetivo. Então a gente começa a se viciar nisso, a seguir sempre o que os outros estão falando pra não assumir a responsabilidade de ser autêntico e de ser você mesmo, de errar, falhar, mas porque você errou, porque você falhou, mas porque também você quis fazer aquilo e isso é muito libertador. Então pense quantas opiniões, quantos nãos você quis dizer e você não disse por algum tipo de medo e aquilo foi reprimindo, você foi guardando até que uma hora o corpo literalmente ele vai carregando e uma hora ele tem que extravasar por meios de ansiedade, por meios de depressão, de taquicardia, ataque do pânico, enfim, o corpo uma hora ele vai extravasar, né? Então, quando você começa a colocar pra fora tudo isso, a se posicionar, a falar não, você vai ver que a tua vida vai ficando muito mais leve, você vai ficando muito mais confiante, porque você vai assumindo também mais responsabilidades e vai aprendendo a lidar com a vida, com os erros, com as incertezas, com desagradar o próximo. E isso é muito bom pra você, porque você vai ficar mais confiante, vai ser autêntico, vai ficando cada vez mais leve. Claro que assim, nossa, não é que agora eu vou ser autêntico, então eu vou conquistar o mundo. Não é assim. Você vai se acostumando, mas você vai ter principalmente a paz mental de que você tá fazendo porque você quer fazer e não porque alguém te mandou, alguém falou que é o melhor jeito. Você tá seguindo um pouco a tua intuição. E claro, não é por causa que você quer ser autêntico ou porque é melhor ser autêntico que você vai, por exemplo, não aceitar uma opinião, um conselho de tal pessoa, né? Não vai seguir alguma rotina de outra pessoa. É claro que isso é importante, mas sempre adaptar pra tua vida, não simplesmente porque a outra pessoa falou e deu certo pra ela, você vai pegar e aplicar na tua vida de forma automática. Não, você tem que pegar a informação, pegar o conselho, trazer pro teu contexto, com as tuas opiniões, e aí você vê se você vai seguir, ou se você não vai seguir, ou se você vai seguir, mas adaptando ali do teu jeito, da tua forma, da tua individualidade. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei realmente a me desapegar dessas máscaras, dessas opiniões de todo mundo, desse monte de informação, e comecei a fazer as coisas que eu queria fazer, que eu achei que era certo, e a minha vida começou a andar melhor, principalmente uma paz mental. Eu comecei a realmente a viver, porque a gente acha que a gente está vivendo, mas no fundo a gente está vivendo uma mentira, porque a gente criou um personagem ali, digamos, um alter ego, que é mentiroso. Então eu falava não, eu falava sim quando eu queria dizer não. Eu ia em tal lugar que eu não queria, eu fazia tudo para agradar os outros. Então eu vivia para os outros como se eu fosse uma marionete, mas não vivia para mim mesmo, entendeu? Então eu vivia realmente uma mentira, e isso uma hora vai cansando, porque isso que nem eu falei, vai acumulando e uma hora o corpo extravasa.
Então é muito bom de começar a exercitar a nossa autenticidade e a forma como eu comecei aqui, tudo aquilo, só para uma observação, tudo que eu falo nesse canal não é uma verdade absoluta, é o que eu tô fazendo na minha vida e tá dando certo. Também tem coisas que eu faço que dá errado, mas eu vou compartilhando com vocês. Então uma das melhores formas de você exercitar a tua autenticidade, claro, além de você saber o que você gosta, o que você não gosta, os princípios, valores, enfim, é começar a dizer pequenos nãos em algum ambiente controlado. Então, por exemplo, você sabe que a tua mãe gosta muito de você. Às vezes ela fala, sei lá, filho, vamos comer uma pizza? Ao invés de você falar, sim, mãe, vamos, você pode falar, pô, não, mãe, hoje eu tô com vontade de comer hambúrguer. E beleza. Sabe que a tua mãe provavelmente, né, não vai parar de falar com você, vai ficar brava, mas aí você vai começar, parece bobo, mas você vai começar a exercitar, a dizer não e a falar as tuas opiniões, até você vai treinando, 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 e vai começar a exercer isso no mundo real, com pessoas que você não conhece, ou enfim. Então é um excelente treino, sabe? E também é se posicionar. Então, às vezes, você, lá, uma pessoa fala uma opinião e fala que você tem que fazer isso. Então, ao invés de você fazer aquilo para não perder essa pessoa, para desagradar, você começa a questionar, pô, mas por que isso? Será que faz sentido? E se não fizer sentido, você vai falar, pô, obrigado pela sugestão, mas para mim não faz sentido, eu vou por esse outro caminho. E beleza. E isso traz realmente uma confiança, um respeito, porque você tá assumindo essa responsabilidade, mesmo se der errado. Mas isso é muito bom porque traz essa paz mental e você tá colocando para fora. Você percebe? Você coloca para fora a tua opinião, você coloca para fora ali também as suas atitudes, o que você quer fazer. Claro que tudo dentro de um bom senso, né? Mas você começa a ter essa leveza muito maior e começa realmente a viver de fato e a desapegar de tantas máscaras, de tantos medos, de tantas crenças limitantes, porque quando você se apega, né, a tudo isso, realmente é um ambiente mais seguro, porque é uma forma da gente tentar controlar a vida, né? Então, eu vou ser esse cara aqui, eu vou falar sim, eu quero dizer não, porque eu sei que eu não vou perder essa pessoa. E realmente, você pode não perder essa pessoa, mas você vai ver que no fundo não é verdadeiro, não é você que tá ali, então fica um ambiente estranho, uma energia estranha, porque não é algo autêntico, sabe? Então, assim, em teoria, você consegue viver em máscara, você consegue ter os resultados criando essa máscara, você consegue ter as pessoas, mas não é algo verdadeiro. E tudo que não é verdadeiro, uma hora ou outra, cai por água abaixo. Então, assim, no fundo, é muito melhor às vezes você perder uma pessoa porque você falou não, ou você se posicionou, do que ficar dizendo sim, 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 só pra agradar essa pessoa. E uma hora essa pessoa ela vai se encher o saco e ela que vai te abandonar de vez, sabe? Mesmo você fingindo. Então é muito melhor você desagradar uma pessoa sendo você autêntico do que desagradar, entre aspas, agradar uma pessoa não sendo você e no final ela vai ver que você não tá sendo autêntico, aí sim que essa pessoa vai te abandonar, né? Nesse exemplo. Então você se ferra por dois motivos. Um, porque você não tá sendo autêntico, e dois, porque você perdeu a pessoa, entendeu? Então é muito melhor você acertar ou errar seguindo as tuas intuições, as suas vontades, do que você acertar tentando fingir ser outra pessoa ou fingindo ser outra pessoa para não desagradar os outros, né? Então, fazendo esses exercícios e essas reflexões, né, tem me ajudado muito a viver mais em paz, com mais leveza. Isso traz uma autoconfiança muito grande. Então, você pode ler 300 livros de teoria de como ser confiante, de como ser respeitado, mas se você não tirar todas as tuas máscaras, abraçar os teus defeitos, tentar melhorar eles, abraçar suas qualidades e começar a se posicionar e a agir no mundo, e assumir também responsabilidades, porque quando der errado e você está fazendo porque você quer, é tua responsabilidade. Então, quando você começa a fazer isso, por mais que dê errado, a tua confiança vai aumentar e muito, do que você acertar tudo, gabaritar a vida, mas você está sendo uma pessoa que não é você. Então, essa reflexão tem me ajudado muito também, esse exercício, né, de começar a me posicionar, a dizer não e a fazer o que eu quero, começando com um ambiente controlado, né, a família, por exemplo, depois você pode ir para amigos, até no mundo em geral, né? Você vai escalando um pouquinho. Então isso tem me ajudado muito e eu tenho certeza que pode ajudar vocês aí. Lembrando que tudo que eu falo aqui no canal não é uma verdade absoluta, você vai pegar isso e adaptar para o teu contexto. Se valer a pena, né? Se você acha que vale a pena, você aplica ou adapta. E se não valer a pena para o teu contexto atual, beleza, tá tudo certo. Mas aqui gravando o vídeo também é uma forma de eu reforçar esses conhecimentos para eu aplicar na minha vida e ter mais resultados também. Então eu ganho, você ganha, e todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz. Beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, deixa um comentário também do que você achou do vídeo. E quais são os temas que você tem vontade de assistir aqui no canal nos próximos vídeos, beleza? Deixa o like, se inscreve, valeu, tamo junto e até mais.